Olá, meus queridos, e aí, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 9º dia do desafio aí, Romanos 9. Isso mesmo, Romanos 9. Na verdade, esse Romanos 9, eu não sei se você já leu ainda, se você não leu, leia, né? Ou depois desse vídeo, ou para esse vídeo e lê agora, porque ele é um pouco polêmico, né? Vamos falar a verdade aí. Ele é um vídeo aí que gera muita discussão, muitas teorias, muitas dúvidas, muitas questões. Eu não sei como você se sentiu, mas eu lendo, né? Eu já li várias vezes Romanos 9, né? Mas hoje aqui para mim gravar o vídeo para vocês e tudo mais, eu li de novo, eu fiz algumas pesquisas, porque é um tema um pouco, né? Acho que talvez difícil de entender, né? E nós vamos entender o porquê, né? A questão ali da escolha, da soberania de Deus, né? O tema é esse. Ele fala sobre a soberania de Deus, aquelas pessoas que Deus escolhe, né? Predestinado, predestinação, alguns temas aí, né? Porque Deus não escolhe todo mundo, porque Deus escolheu alguns, não outros. Então, é um tema que na nossa, né? Eu já vou até finalizar o vídeo, né? O que eu ia falar no final, vou falar no começo, né? A grandeza e a soberania de Deus é tão grande, né? É tão soberana que nós, né, na nossa limitação humana, muitas vezes não conseguimos entender e compreender. E eu acredito que vai ter coisa que nós só vamos entender no céu, ou talvez nunca vamos entender. Enfim, eu não sei, né? Mas o que eu quero te dizer é que apesar de não entender muitas coisas que Deus faz, né, muitas coisas que Deus fala, eu continuo firme com Jesus, com o amor que ele tem por mim, como lemos em Romanos 8, né, que nada vai nos separar do amor de Deus. E Paulo aqui no capítulo 9, ele muda um pouco, talvez o raciocínio dele, ele começa a dar uma, assim, né, a questão narrativa aí dele, os pensamentos vai mudando um pouco a partir do capítulo 9, né? E ele já começa aí do 1 ao 4 aí falando da tristeza dele, mostra a sensibilidade do apóstolo Paulo em relação ao seu povo, né? Ele fala: eu sinto grande tristeza, uma dor no meu coração por causa do meu povo, né? Das pessoas ali, os judeus que realmente não aceitaram Jesus, enfim, negaram ali. Então ele mostra aí o sentimento dele, né? Isso é muito legal. Às vezes nós temos dificuldade de mostrar os nossos sentimentos, e o apóstolo Paulo aqui, ele, né, ele demonstrou o sentimento deles em relação ao povo judeu, né? Porque, né, muitas vezes as pessoas falam: não, Paulo pregou para os gentios, ele não gostava dos judeus. Não, ele gostava, e ele fala da tristeza aqui dos judeus, né? Então depois, se você não leu, leia. E aí ele começa a falar da promessa de Deus, né? Ele fala: não que a promessa de Deus tenha falhado, mas nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus, né? E aí no 8 ele fala, né? Como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nascem como resultado da promessa de Deus, e não os que nascem de modo natural. Pois quando Deus fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: o tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho, né? Que era Isaac. E aí ele fala de Rebeca, né? Ele fala de Rebeca, que antes deles nascerem, no ventre ali de Rebeca, Deus já escolheu o menor para servir o maior. Então, né? Deus escolheu, né? Ele pôs assim, né? O mais velho será dominado pelo mais novo, disse Deus antes deles nascerem, antes de qualquer coisa, antes deles fazerem qualquer coisa boa ou ruim. Deus escolheu. Então, às vezes, né, não, Deus escolheu o mais novo por conta disso, porque ele era mais bonito, que não. Deus escolheu antes no ventre Deus nos escolhe. Tem um versículo, né, que fala sobre essa questão aí, né? Deus, ele escolhe aqueles a quem ele quer, sem levar em conta o que eles tenham feito. Aí, né, vem a polêmica. Então Deus é injusto, ele escolhe quem que ele quer, da forma que ele quer, com ali os critérios, os conceitos que ele quer. Aí Paulo já responde aí no 14: de modo algum. Terei misericórdia de quem eu... Ele falou assim que Deus não é injusto de nenhuma forma. Ele fala: pois eu disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não das pessoas que querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. E no 18 ele fala, né? Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele
quer. Na verdade, Deus é soberano, ele faz o que ele quer na hora que ele quer, né? E às vezes vem essa questão, mas será que Deus é injusto? Não, se você confia a sua fé, a sua soberania, sua não, né? A de Deus, se você confia na soberania de Deus, em quem ele é, o que ele faz, não tem o porquê nós aí duvidarmos. Eu sei que fica talvez um pouco confuso isso, né? Gera muita polêmica. Textos assim que são difíceis de entender, a gente tem que pedir para que o Espírito Santo nos ajude, né? Para que o Espírito Santo nos capacite. Aqui ele cita, né, o livro de Oséias, ele cita Isaías também, algumas partes aqui, né? E ele fala ali também, né, no 30, vamos dizer isto, que os não-judeus não procuravam ser aceitos por Deus e foram aceitos por meio da fé. Nós gentios, então ele está falando aí de novo, né? De novo aí daqueles que não foram escolhidos, mas que foram aceitos por meio da fé. Isso é algo muito interessante. Então nós temos que entender que Deus é soberano, né? E a questão não é nós ficarmos talvez chocados ou por que Deus escolhe uns ou escolhe outro? Nós temos que ficar chocados porque Deus escolhe alguém. Porque nisso que a gente tem que ficar chocado, porque nós somos, né? Nós somos pecadores, nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos o amor de Deus e Deus escolheu nos salvar, escolheu entregar o seu filho numa cruz. Ele não fez nada obrigado, ele fez porque ele quis, ele entregou porque ele quis. Então, a soberania de Deus é a soberania de Deus. Quem somos nós, né? Como Paulo falou nos capítulos anteriores. Homem miserável que sou. Quem sou eu para questionar quem Deus escolhe ou deixa de escolher? Né? Porque Deus escolheu Abraão, porque Deus escolheu Isaac. Enfim, por que Deus escolheu? Porque ele quis. Né? Não sei porque ele escolhe alguns, mas eu tenho certeza, né, que é para honra e glória do nome dele. Então isso é muito importante entender o que também que ele fala aqui muito sério, né? Que nós não dependemos, né? Ali o pessoal judeu, eles eram metidos, né? Eu sou judeu, não pelo sangue, né? Mas sim quem Deus escolheu. Então isso é algo muito importante. Não podemos deixar de falar que os judeus são privilegiados, né? Mas enfim, gente, basicamente esse capítulo 9 é isso. Ficou com dúvidas? Eu quero saber o que você achou, o que você entende aí dessa questão que Deus escolhe, Deus não escolhe. Me fala aqui, comenta, manda no direct lá pra mim que eu quero saber a opinião de vocês. Foi até difícil gravar um pouco esse vídeo aqui porque, né, enfim, fica muito assim, mas o que eu quero dizer é que Deus é soberano. E se você confia nele, se você acredita no amor dele, às vezes tem coisas que nós não temos que questionar, né? Ou entender, falar, ok, Jesus, você é soberano, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau!